On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi, volto hoje para falar com vocês. Ontem eu falei com vocês um pouquinho de um tema que foi a necessidade de nós explorarmos novas fontes de prazer, fazermos coisas diferentes, descobrirmos coisas que nos fazem bem. E aí, dei um exercício, pedi para vocês anotarem algumas coisas. Hoje eu quero ir um pouquinho além e eu quero provar para vocês, mostrar para vocês por que é bom para a gente sair da nossa zona de conforto. Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Zona de conforto é aquele momento, aquela época da nossa vida em que a gente está estabilizado. Eu posso estar na minha zona de conforto quando eu estou num emprego há vários anos, eu tenho um salário fixo, eu vou tendo promoção, um cargo público, por exemplo. Eu posso estar na minha zona de conforto se eu tenho um namoro de muitos anos, às vezes eu nem sei se eu gosto mais, mas está cômodo para mim permanecer lá. Eu até gosto da pessoa, as coisas estão rolando, eu meio que vou empurrando com a barriga para ver até onde dá, mas meio sem saber se é exatamente aquilo que eu quero para mim. Deu para entender? Zona de conforto é isso, é um estado meio que de inércia, um estado onde as coisas não acontecem, não rodam muito. Só que tem um problema com a tal da zona de conforto, que é que às vezes quando a gente para muito em determinado ponto, ao invés da gente permanecer nele, da gente realmente permanecer estático, a gente começa a andar para trás. E, além disso, a gente também corre o risco de começar a ficar desinteressado, triste e perder oportunidades. Eu vou contar uma historinha para vocês, que é um conto, né? Uma lenda, talvez, sobre um rei que foi presenteado com 2 falcões. Então, um belo dia, esse rei era um rei muito querido. Ele recebeu em seu castelo a visita de um viajante, de um comerciante. E esse comerciante deu a esse rei 2 falcões. Esse rei, que era apaixonado por pássaros, levou esses falcões para uma área própria lá para eles, chamou um mestre dos falcões, que era um homem sábio e competente para domesticar, para ensinar como os falcões deveriam se comportar, e levou, e disse a ele: olha, mestre dos falcões, por favor, eu gostaria que você treinasse, que você adestrasse os meus falcões. À tarde, quando eu saio pelo meu reino e caminho para pensar, eu gostaria de olhar ao alto e ver os meus falcões voando. E assim foi. O mestre dos falcões começou a fazer o seu trabalho e dia após dia ele interagia com os falcões, ele dava exercícios, ele tentava atividades. Só que tinha um problema. Enquanto um desses falcões saía sempre do galho onde eles permaneciam e dava pequenas voltas e começava a voar, o outro falcão nunca saía do seu ninho. Ele sempre permanecia lá naquele lugar seguro. Ele nunca se aventurava, ele não tentava o novo. E aí o que aconteceu? Baseado nisso, o óbvio, um dos falcões um belo dia realmente voou, foi para longe e o rei, enquanto caminhava, viu esse falcão voando e ficou muito feliz, porque o falcão que ele tanto gostava estava lá passando por cima dele e voando. Mas ao mesmo tempo ele ficou também triste, porque ele queria seus 2 falcões voando. O rei entendia que o voo dos falcões deveria ser um voo duplo, onde as 2 aves, que eram suas 2 aves, deveriam estar voando e demarcando esse território e dando para ele essa vista, essa possibilidade de contemplação. Então o que ele fez? Ele foi lá, o rei, falou com o mestre dos adestradores, o mestre dos falcões, e falou: olha,
O que acontece, mestre, que o segundo falcão não apareceu? Eu estou muito feliz com o primeiro, mas eu gostaria de saber do segundo, né? O mestre, sabendo que o rei era justo, parou, pensou e finalmente teve que dar o braço a torcer e dizer que ele já tinha tentado de tudo e que nem para comer esse segundo falcão saía do lugar. Ele sempre permanecia no mesmo galho. Sabendo que o rei muito queria bem a esse falcão e com medo de que o falcão morresse, o adestrador, né, o mestre dos falcões, ia nesse galho todos os dias e levava o alimento para o falcão. Então o falcão permanecia lá, não saía e alguém levava alimento para ele. Esse falcão, gente, ele estava em sua zona de conforto. Mas o rei, ele sabia. Ele tinha uma noção de que ainda dava para fazer alguma coisa. Então ele foi e fez um decreto real. E nesse decreto ele disse que qualquer pessoa, qualquer membro da sua população que fosse capaz de fazer o falcão voar, seria premiado, né? Seria reconhecido pelo rei. Passados alguns dias, o rei, na sua caminhada, olha para cima e vê os 2 falcões voando. Finalmente, as 2 aves lindas, imponentes, registravam o seu desenho no céu. O rei, muito feliz, foi ao encontro da pessoa, né, do guarda responsável pelo comunicado, pelo decreto real, e perguntou: guarda, quem foi, né, a pessoa responsável por fazer o meu falcão, né, o meu segundo falcão voar? E o guarda disse ao rei: senhor, majestade, a pessoa responsável foi um simples camponês da vila. Ele veio aqui e fez o falcão voar. E o rei: então eu quero conhecer esse homem, esse meu súdito. Traga-o, né, de frente ao seu rei, que eu quero conversar com ele, quero agradecer. E assim foi feito. Quando finalmente o tal, né, do camponês chegou, o rei perguntou a ele: como o senhor fez, né? Como o senhor fez o falcão voar, coisa que nem o mestre dos falcões foi capaz? O camponês, já de idade, já com uma visão não tão boa, já mostrando certa fragilidade, parou, pensou, olhou com respeito para o rei e disse que cortou o galho. Moral da história: às vezes a gente só sai da comodidade, às vezes a gente só sai da zona de conforto se tudo que a gente achava que era estável e que era seguro sai debaixo dos nossos pés. Então, como eu já falei até outro dia, quando vocês acharem que é o pior momento das suas vidas, que vocês perderam o chão, lembre-se que essa pode ser a oportunidade para voar, essa pode ser a oportunidade, um momento em que as portas do céu estão te esperando e que você vai poder fazer algo de diferente. É fácil? Claro que não. Será que essa asa, né, as asas de um falcão que nunca voou, não doeram? Devem ter doído muito. Mas depois que ele perdeu o galho, depois que ele aprendeu a voar, com certeza ele nunca mais vai voltar a querer ser um falcão num galho, numa árvore. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit